Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que ouve a Rádio Terra através da internet. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2014. Esta é a edição 412 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, o rádio interativo, companheiro, prestador de serviço, que entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é não saber, ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação mora a especulação. Um jornal falado para ser ouvido. Jornal da Terra. Apresentação Rodrigo Lobo. 5 horas, mais 1 minuto. Essa daqui eu vou perguntar a opinião já para o meu convidado aqui, o secretário João Góes. Após entrevero do Banco Santander com o presidente Dilma, Prefeitura de Osasco rescinde contrato com o banco para o recolhimento do IPTU. Secretaria de Saúde de Barueri intensifica trabalho com pacientes hipertensos. Ambulatório de Obesidade de Itapevi passa a atender também crianças. Santana de Parnaíba disponibiliza aplicativo para agilizar atendimento ao munícipe. Prefeito Jorge Lapas participa de mais uma formatura do PROERD. Secretaria da Educação de Cotia incentiva o hábito da leitura nas escolas da rede municipal. Comissão Estadual da Verdade quer investigação específica para a região oeste da Grande São Paulo. Isso aqui também eu vou perguntar para o meu convidado. Prefeitura de Osasco quer fazer avenida ligando o bairro de Quitaúna ao Bonfim. Médicos angolanos vêm a Barueri para conhecer sistema de saúde municipal. E mais as notícias do esporte direto da redação do Jornal Torcedor S.A. com Eurico Ramos e Paulo Talarico. Rádio Terra, opinião e debate é no Jornal da Terra. Apresentação Rodrigo Lobo. São 5 horas mais 2 minutos, 29 de julho. Hoje eu já vou começar imediatamente, até porque eu acabei de dar manchetes aqui, começar esse papo com o nosso convidado dessa tarde, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes. Secretário, boa tarde, já esteve aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança e pelo carinho. Eu que agradeço aqui mais uma oportunidade, Rodrigo, de estar aqui na Rádio Terra falando com os seus ouvintes. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar falando da nossa cidade ou das questões políticas, inclusive do Brasil, eu fico muito feliz quando um espaço democrático como que é aqui a questão da Rádio Terra dá essa oportunidade para a gente. Então, boa tarde e parabéns pelo seu trabalho aqui na Rádio Terra. Obrigado, secretário. Da outra vez que esteve aqui foi realmente uma baita, como se diz lá no interior, uma baita entrevista, muito legal mesmo. Está aqui conosco também, como nas terças-feiras, o seu José Araújo. Tudo bem, seu José Araújo? Boa tarde, Lobo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, secretário. Isso é muito bom, viu, Lobo? Eu fico contente. Não se emocione. Não, eu fico contente quando eu vejo... Nós não temos um medidor de pressão aqui, nem um desfibrilador também. Isso é bom. Então, eu fico contente quando eu vejo o representante do poder público dando satisfação falar com a população. Isso é muito importante, né? Seria muito bom se todos o fizessem assim, né? Seria muito bom. Bom, o secretário já esteve aqui, já falou outras vezes conosco também por telefone, sempre que foi convocado, sempre que foi convidado, veio aqui. Bom, hoje, 29 de julho, é o 210º dia do ano, faltam 155 dias para acabar 2014.
Entre os aniversariantes do dia, destaque para a atriz Drica Moraes, que está nessa novela. Essa novela chama Império, né? Ela é a Cora, aquela malvada lá, que riu quando a irmã morreu. Né? Ficou lá rindo quando a irmã morreu. E você falou que não assiste novela, hein, Lobo? Não, eu vi a cena ontem, que essa atriz, a Drica Moraes, é excelente. Tá bem inteirado, viu, senhora, hoje. É aniversário hoje também do Nenê Crepaldi. Queria deixar aqui, eu não consegui falar com o vereador Nenê Crepaldi, a figura que mora no peito mesmo, não pude falar, mas depois seu filho trabalha lá com ele, né? O Vimerson trabalha com ele. Transmita aí meus parabéns, não deu para falar com ele aqui. E lá no Núcleo de Apoio ao Idoso, lá da Coab, já na sexta-feira eles já comemoraram lá com churrascada lá, viu? Nós íamos fazer como fizemos com o secretário Roberto Trappi, que nós cantamos parabéns no ar para ele aqui. Ele falou, precisava falar com o secretário e tal. Quando ele ligou, soltamos a música dos parabéns aqui e ele achou bem engraçado, mas infelizmente não consegui falar com o Nenê Crepaldi. Vai o nosso abraço. Tem mais um, né, Paulo Morato? Você tá me olhando aí porque tem aquele cantor que é casado com a Sorvetão, né? Marcelo Augusto. Aproveitar e mandar um abraço para a secretária de Planejamento da cidade de Osasco também, a Dulce Helena, né, que está fazendo aniversário hoje. Secretária Dulce Helena? A Dulce Helena, secretária de Planejamento. Fazendo aniversário hoje. Aniversário dela hoje, queria cumprimentá-la. Parabéns à secretária Dulce Helena. Parabéns para ela. Bom, esses foram os aniversariantes de hoje e a gente sempre dá uma pinçada para saber algumas figuras da região que fazem aniversário. Secretário João Góes, essa manchete que eu dei aqui, tem essa aqui da avenida que pretende se fazer ali entre Quitaúna e o Bonfim, mas essa primeira manchete aqui é uma retaliação, rescindir o contrato por conta houve essa manifestação, na minha opinião, exagerada, da direção de algumas figuras da direção do Banco Santander, botando medo em quem votasse na presidente Dilma, aquela coisa toda, e aí a prefeitura, foi por esse motivo que a prefeitura resolveu demonstrar o seu descrédito com a instituição e retirou lá esse contrato de recolhimento do IPTU do Santander, é isso? Não, imagina, eu acho que assim, é uma manchete bastante interessante. Eu acho que é uma instituição respeitada em nível nacional, né? Uma instituição muito grande. Segundo a diretoria do banco, diz que foi funcionário de um escalão menor dentro da entidade, da organização. Eu acho que de uma infelicidade muito grande, não é por aí que você consegue... Eu não acredito que tenha sido... Também não acredito, mas aí eu quero amenizar e não acreditar numa situação dessa, né? Porque... nós estamos em um país democrático, já chega lá atrás, que se o Lula ganhasse as eleições, 800 empresas iriam embora do Brasil. Então é um absurdo um negócio desse. Eu acho que depois de 12 anos, certo, administrando o país, com tudo que já se foi feito, o tanto que esse país cresceu, os problemas que tem para se resolver ainda, inclusive na questão política, nós entendemos exatamente isso, mas não é com esse tipo de coisa que se resolve isso. Agora, o prefeito Jorge Lapas, eu conhecendo ele exatamente do jeito que eu conheço, o cidadão que é, o administrador que é e que vem assim cada dia mais causando uma surpresa para a cidade de Osasco, que eu diria que nem mais para a cidade de Osasco, está se expandindo já, certo? Jamais faria um negócio. Teve um problema de contrato e ele estava rescindindo a questão do contrato, até nisso, mas por retaliação jamais faria um negócio desse, certo? Até porque é gente que tem condição de sentar em uma mesa, dialogar e ver o que aconteceu. Não aconteceria um negócio desse jamais. Mas eu achei a postura mesmo da pessoa que veio argumentar na grande imprensa, que teria sido um funcionário de baixa patente do banco que tem emitido esse comunicado aos clientes, achei, ainda que se retratando, achei ainda com o narigão empinado ainda. Pro tamanho da besteira que fizeram. Isso que eu não quero acreditar por causa disso, porque se foi gente de diretoria de alto, que responde pela gerência, pela diretoria que fez um negócio desse, é um absurdo. Errou na política. Vamos dizer assim para ser curto, né, senhora, hoje? Errou na política, então... Eu, como franco atirador, se foi como retaliação, eu estou de acordo. Porque eu fui cliente muitos anos do Banespa. No momento que passou a esse banco, uma privatizaria sem vergonha, contra o Estado de São Paulo,
uma negociata safada que deve aproveitar esse fato para fazer uma vista. Não, para fazer uma auditoria nessa privataria do Banco Santander. O governador quebrou lá o banco. E eu achei interessante a posição do presidente internacional, lá o espanhol. Ele pegou e mandou admitir. Ele mandou admitir os funcionários que fizeram aquela mensagem. É preciso dizer que na Europa e também nos Estados Unidos é bastante comum. Por isso que eu acho que não é baixa patente, viu, secretário? Porque é bastante comum na Europa e nos Estados Unidos os bancos se manifestarem, assim como a imprensa. Por exemplo, assim como fez a revista Carta Capital, se disse estar nas trincheiras da presidente Dilma, e como outros jornais não se dizem, mas a gente sabe a coloração política que tem suas direções. Nos Estados Unidos é normal, os jornais dizem, eu sou democrata, eu sou republicano, na Europa também. Mas então, é natural, né, Rodrigo? Eu acho que assim, posição política. Mas aqui não. Coisa. Né? Aqui não. Aí se você for levar olhando assim friamente, quiseram mostrar que na verdade não é retaliação de quem rompeu um contrato ou terminou um contrato, certo? Na verdade aí quiseram mostrar, certo, uma influência política muito grande para formadores de opinião de verdade, que são grandes investidores do banco, grandes clientes, entendeu? Que tem como fazer uma formação, dar uma orientação política para outras pessoas, certo? Dizendo que se advogar essas eleições ia ter problema na economia do país. É um absurdo um negócio desse. Eu só preciso dizer que eu sou cliente do Santander e realmente o que o secretário falou bem lembrado, que isso foi para grandes clientes, formadores de opinião no mercado financeiro. Porque, é um absurdo o negócio. Porque eu sou cliente lá, não recebi comunicado nenhum. Não, foi só já viu que eu sou um quebrado, né? Eu não sou cliente. Eu estive ontem no Alphaville e 5 clientes desse banco que receberam a mensagem simplesmente vão cancelar a conta. Nós entramos numa reunião e foi 5 Uma interferência absurda de uma empresa de fora do país. Outra coisa, secretário, até para a gente continuar esse papo aqui, essa avenida que a prefeitura pretende abrir, ligando Quitaúna ao Bonfim, ela seria feita após a construção do terminal? Não, na verdade é assim, nós estamos nesse momento... semana passada eu já entreguei a autorização ao alvará de início das obras do terminal do quilômetro 21 sim. do Corredor Oeste, certo? Então eu fui lá, entreguei lá para a MTU, certo? E vai iniciar. Paralelamente, a CPTM também vai fazer umas reformas e umas alterações muito grandes nas estações ali do quilômetro 18, quilômetro 21. Certo? Então nós estamos negociando neste momento um viaduto ali na região de Quitaúna que jogue por cima da linha do trem nesta região que você está citando aí, que é aquela um pouco antes, né, lá, que é o Tietê 2 que nós estamos chamando, aquela região ali perto dos quartéis, certo. Entre a linha o rio, certo, e a linha de trem. Que hoje nós estamos com uma obra grande lá para resolver a questão das enchentes ali no quilômetro 18, que você sabe que ali nós temos um problema de uma grande chuva, então, mas a obra que está sendo feita é muito grande naquela região. E esse viaduto que nós estamos reivindicando junto à MTU, com a prolongamento do Corredor Oeste que vem de Itapevi, que vai até Aviliar, agora já começa, nos próximos dias estarão começando as obras do terminal, certo? Nós estamos reivindicando esse viaduto, porque você sabe que é uma luta que inclusive eu comecei quando estava na Câmara, né? Que é aquela favela lá da divisa com São Paulo, né? Aquela retirada. E o Jorge Lapas, o nosso prefeito Jorge Lapas, no Jaguaré, no Jaguaré, com a Haddad, já está retirando as famílias de lá, porque tem a avenida que é a Super Avenida, né? Sim, sim. A Hilário Pereira de Souza, que já é um corredor. Nós já terminamos também a avenida da Rua da Estação. E o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo fazer uma ligação da marginal do outro lado da linha também, que é para você favorecer, desafogar toda a autonomista. Então, este viaduto que nós estamos reivindicando para poder sair esta rua, estas obras já estão acontecendo, inclusive para o alagamento, e que vai vir a grande avenida ali também, que vai juntar com a Kennedy daqui e vem direto para a marginal também. Mais uma alça para poder desafogar essa região da cidade. Seriam dois caminhos laterais à linha. Exatamente. Para que quem não precisasse passar, por exemplo, pelo centro da cidade,
vai para o outro lado da linha até um certo trecho e só lá na frente sai lá no terminal, na autonomista, algo do gênero assim. Não, são duas coisas. Uma é quem vem pela rua da estação. Vamos imaginar, estou na autonomista e quero pegar a rua da estação. Então você vai passar por baixo da estação aqui, por dentro do viaduto e entrar na Hilário Pereira de Souza, que está tudo pronto já. Certo. Aí falta o final que vai ser duplicado, certo? Na divisa com São Paulo e retirando os barracos que estão ali. Já tem a questão do bolso aluguel, está sendo retirado. Isso está do lado de lá da linha. Para o lado de lá de cá da linha é a pergunta que você está me fazendo. Então, nessa negociação com a MTU, certo? Para o lado de cá, ou melhor dizendo, para o lado norte, entre o Rio e a linha. Nós estamos do lado de cá. Eu me confundi nisso. Exatamente. Para o lado de cá, seria um viaduto sair da autonomista, passando por cima da linha, que daí vai emendar com a Kennedy daqui, que se você passa ali onde era a Ford, Presidente Altino, você já entra dentro da marginal ali. São duas alternativas. Entendi. Entendeu? Não, é realmente... Agora, você, secretário, falou a respeito das obras, do início das obras ali do terminal. Vai ser um importante terminal, um terminal muito grande, talvez o maior do Corredor Oeste, né? O maior do Corredor Oeste, uma obra moderníssima, entendeu? Com elevadores, com escada rolante, ligando... Integrado à estação? Integrado com a estação, é uma obra muito grande. Então, ali vai criar uma cara nova para a cidade, é um terminal muito grande mesmo ali, que vai beneficiar muito. Então, corredor, acho que o grande ponto de referência, um dos terminais muito importantes será esse daí. E vai ser bem na divisa com Carapicuíba e vai também atender a população de algumas das Coabs ali, muito, né? Porque você sabe que aquela estação ali é muito ocupada pelo pessoal que mora na Coab, né? Que vem ali e muito pequena para o senhor Araújo, que é morador lá, sabe muito bem, muito pequena para a necessidade. Eu acho que a ampliação ali, porque o projeto original daquela estação, a plataforma, né? ia um pouco mais para frente, para o lado de Carapicuíba, ia mais para frente. E tinha um projeto de um bicicletário ali, para o pessoal vir da Vila Dice, da aldeia, vir de bicicleta pela marginal, e guardaria a bicicleta, a moto ali na... Agora, me permitindo, Lobo, assim, o que tem um estudo que nós estamos desenvolvendo aí é um VLT naquela região, né? VLT? Que vem lá da Raposo Tavares, que vai atenderia o lado de Carapicuíba e o lado de Osasco, aquela região, porque daí você iria atender toda aquela região ali do Conjunto Metalúrgicos, toda aquela região que vai ligar lá com a Castelo, Recanto das Rosas, esses negócios, você tiraria do centro da cidade as pessoas. Novo Horizonte, aldeia, Novo Horizonte, tudo, e a parte de Carapicuíba também. Aí você aliviava muito essa região. Margeando o que? O Rodoanel ali? Margeando o Rodoanel, do lado de Osasco, entendeu? Então isso é um estudo que nós estamos desenvolvendo, inclusive o prefeito Jorge Lapa já conversou com a presidente. O que nós estamos fazendo neste momento é fazendo uma avaliação se o empresário vê viabilidade nisso, é um estudo de viabilidade. Então nós estamos trabalhando isso nesse momento também, que também iria para o terminal, assim, né? Então você ia desafogando as duas cidades praticamente e jogando para um terminal de ônibus e um terminal de trem. Então é um trabalho que está sendo, não tem, fase de estudo ainda. Uma fase de estudo da viabilidade. Agora, o terminal, as obras já começam agora, ainda nesse mês. Já autorizamos para começar agora, nos próximos dias. Está lá já vendo onde vai tapar, porque primeiro vai fazer as ruas que vão ligar sentido Carapicuíba, depois o terminal em si e depois sentido Osasco. Então vai ser por fase, para não ter que interditar tudo aquilo de uma vez. Senão, já estamos acertando lá já ponto de ônibus, eu estive lá vendo direitinho, mas já está tudo pronto, projeto pronto de execução, a autorização da Prefeitura de Osasco para iniciar já. A ideia nos próximos dias. Que a estação de trem seja remodelada no mesmo período de construção desse terminal, secretário? Eu acho que não. Eles vão fazer algum acordo, pelo menos a última conversa que eu tive com a MTU, provavelmente não, porque vai dar um conflito muito grande, né? Se for fazer as duas obras no mesmo local, acaba dando um conflito muito grande de obras lá. Não é nem pela engenharia, mas eu acho que pela mobilidade das pessoas vai dificultar. Então, eu não tenho essa informação concreta, mas eu imagino que se fizer junto vai dar um problema. Mas quando for, o que eu estava vendo lá no projeto, quando for mexer na estação ali do quilômetro 18, parece que vai ter que fechar, eles vão colocar ônibus para poder levar as pessoas para outra estação, quem desce ali, porque vai ter que interditar totalmente, tem uma área que vai estar desapropriada, vai virar uma outra estação de trem gigante, grande ali também, para atender a população daquela região. Secretário, tem uma pergunta aqui, que é minha, depois temos perguntas enviadas aqui também, mas eu me lembro que nós já conversamos sobre isso quando você esteve aqui no final do ano. Em maio do ano passado, houve um início de um diálogo com
com a Artesp, o governo do estado, que a Artesp é a agência que regula as concessões, as estradas, para essa questão de se abrir mais entradas e saídas aqui em Osasco. Isso evoluiu ou continua na mesma, secretário? Evoluiu. Olha, nós vemos discutindo isso mais diretamente com a Artesp e diretamente com a operadora aqui, a Via Oeste, né? Certo. Discutimos muitas coisas com relação a isso. O prefeito Jorge Lapas, tive a oportunidade de estar com ele também lá na operadora aí, que você citou o nome agora, Artesp, certo? Discutindo com ele na agência, para a gente encaminhar isso. O que aconteceu até agora, uma parte de dinheiro foi liberada, você está entendendo, para fazer o projeto executivo da nova entrada da cidade, porque a nossa discussão muito grande é o absurdo de quando fizeram as marginais da Castelo, deixaram, eu falo com toda tranquilidade, deixaram uma viela para entrar na cidade de Osasco, certo? E saindo pela esquerda numa via expressa, que é o caso da Castelo Branco. Então a reivindicação é de um viaduto grande, que nós já fizemos todos os estudos, não tem mais o que discutir sobre isso, está em fase da execução do projeto executivo, que é para poder viabilizar dinheiro para poder fazer o viaduto, que sairia à direita da Castelo Branco, viria por cima da Castelo e do Rio e cairia na Foz de Auada, para você acabar com essa questão da viela que é ali na Minas Gerais, que nós temos que fazer operação todo dia para amenizar uma situação, com a quantidade de carro que no horário de pico começa a entrar ali, não tem espaço, isso é lei da física, né? Não cabe. Então nós vamos fazendo pelo Departamento Municipal de Trânsito todos os trabalhos necessários para auxiliar da melhor maneira possível, mas o que resolve é este grande viaduto. Então nós estamos trabalhando, está em fase de elaboração do projeto executivo. Agora, que é muito interessante também, é uma outra obra que vai acontecer, eu não sei se você tem essa informação, Rodrigo, que é assim, ali no centro de Osasco, ali entre a antiga a CIMAF e a Cobrasma, certo? É aquela rua que ele chama Marechal Rondon, né? Tá. Aquela rua que chama Marechal Rondon, tem um projeto que já foi elaborado por nós, pelo prefeito Jorge Lapas, de um viaduto por cima do trem, ponte, né, passando pela Castelo Branco, ligando a Marechal Rondon ao Rochidale, que é uma grande obra que está vindo lá dos Três Montanhas, né, que vai ligar tudo ali, por dentro da área livre do Rochidale, a canalização do córrego com 3 faixas de cada lado do rio, para você fazer essa ligação da Anhanguera ao centro de Osasco, que também ligaria mais um ponto da ligação norte-sul, porque o nosso grande problema da cidade hoje é exatamente isso. Castelo no meio. Nós né? não temos leste-oeste, nós temos norte-sul, e aí Rio, linha de trem, a Castelo, e hoje autonomista também. Faz uma situação, certo, de conflito muito grande. E você só tem o viaduto lá da Maria Campos, né? E tem aqui o Tancredo Alves de quilômetro 18, que tudo, se fosse água, desaguaria lá, né? Mas tudo vai para lá, certo? Então, essas grandes obras vai melhorar muito a questão da mobilidade nessa ligação norte-sul. Porque eu imagino que a Demutran, o Departamento de Trânsito aqui pela manhã e no final de tarde, cortam 12, como a gente costuma falar, no interior também, para conseguir fazer esse trânsito andar. Em Getúlio Vargas, enfim, nas principais vias ali, porque é bem complicado, né? Sempre muito complicado. Né? Na verdade é assim, é isso que eu estou dizendo. Nós temos horários, nós temos gargalos, entendeu? Então assim, nós temos picos. Se você pegar a parte da manhã, é de 1 às 6 da manhã, 1 às 7h30. Se você pegar à tarde, um período maior, das 5 às 7h30, 1 às 8 horas. Porque é justamente esses gargalos que nós temos. Se você vê durante o dia, a cidade ela anda tranquilo. São os picos. É diferente da Marginal, que tem 7 faixas, está parado o dia inteiro, não tem um semáforo e o cara não tem nem para quem reclamar. Fica lá parado, entendeu? Então, mas nós estamos trabalhando e essas grandes obras que o prefeito Jorge Lapas está indo atrás, está trazendo, certo? Agora já está licitando a Visconde de Nova Granada, que é uma ligação muito importante com aquela região do Santo Antônio, com o Justo Metalúrgico, abrindo o túnel por baixo da avenida lá do Santo Antônio, ligando com a Sara Veloso. Isso está em processo de licitação já. Então é uma verba do governo federal, 140 milhões, para terminar a Visconde. Lá tem um rua que chama Esporte Clube Corinthians, eu estou pedindo para mudar o nome. É brincadeira, corintianada. Certo? Como é que chama? Esporte Clube Corinthians. Eu sei aquela rua lá. Não, muda o nome. Eu passo pela paralela, eu nunca passo ali também. Nós assinamos a lista de... Eu assino. Que vai ser uma grande obra, né? Brincando com os corintianos aqui, mas
é uma grande obra que você imagina que vai resolver. Inclusive, ela passa pela favela da 13, né, que a gente chama ali naquela região ali, que também será urbanizada, tira as pessoas daquela condição que vive hoje ali em cima do córrego, né, certo? E canaliza tudo aquilo, e o túnel vai sair lá na Sara Veloso com uma alça que volta pela Flora também. Então é uma obra muito grande que está em processo de licitação aqui dentro dos próximos dias. Viu, secretário? Esse lugar onde não tem para quem reclamar, a família do secretário e do prefeito são lembradas nesse momento, viu? É que é muito grande, né? Mesmo que não tem as ferramentas para reclamar, né? No caso. É que eu brinco, porque o pessoal reclama do transicional, você fica na marginal parado lá, com 7 faixas, não tem semáforo, que aqui em Osasco o cara reclama agora quando ele para no semáforo. Ué, como é que eu faço para fazer o cruzamento se eu não parar o cara no semáforo? Mas está indo bem, graças a Deus. Temos pequenas obras. Nós terminamos uma obra agora que não é de grande vulto, mas é uma obra importantíssima na Capelinha. Você sabe que ali na Capelinha, não sei se você observou. Eu tenho perguntas Tem perguntas sobre isso, né? Eu vou fazer daqui a pouquinho. O Marcos Aparecido de Souza mandou um torpedo SMS aqui, secretário. Ele mora em Carapicuíba. Eu quero até dizer que se você estiver ouvindo agora e quiser mandar um torpedo para fazer sua pergunta para o secretário, faça o quanto antes. 95610-5518 é o número do torpedo para você mandar. 95610-5518. E também vale para o WhatsApp esse número. Ele pergunta o seguinte: essa faixa exclusiva da autonomista tem dado resultado em relação à mobilidade dos ônibus? Rapaz, eu acho que esse foi o grande ganho. Porque nós tínhamos assim na Avenida dos Autonomistas, uma parte dela, aqui do Tancredo Neves do quilômetro 18 até a divisa com a Viliara, certo? Já era proibido estacionar tudo. Então, esse pedaço do Tancredo Neves até a divisa com Carapicuíba, certo? Era autorizado estacionar dos dois lados. Então, o que o lojista fazia? Ele pegava uma das faixas, expunha o carro dele e nós perdíamos uma faixa. Aí eu falei, vamos negociar com eles por eles tirarem esses carros, a gente proíbe estacionar e a gente coloca a faixa de ônibus. Hoje, nós ganhamos aí tranquilamente nos períodos do pico do trânsito de 30 minutos, as pessoas estão chegando mais cedo em casa, certo? Que é aquela pessoa que está contribuindo com o meio ambiente, que está tomando ônibus, que está usando o ônibus coletivo, que está fazendo uma qualidade de vida melhor. Então, assim, este foi o grande acerto. E nós estamos fazendo em outros lugares também, mas tem lugares que a via não comporta você colocar uma faixa exclusiva, nós estamos proibidos de estacionar. Se você pegar aqui, Costa e Silva, na Helena Maria, proibido de estacionar. A população entendeu isso, que não adianta o dono da loja parar o carro dele na frente, ele usa uma faixa, acaba com o trânsito e o cliente dele nem parava ali. E quem compra lá são os vizinhos dele, o cara não sai lá da Benedito Alves Turibe para vir comprar não é no centro, para ir comprar na Costa e Silva, na Helena Maria. Nós proibimos, quer ver uma rua que é uma avenida grande que nós proibimos estacionar e que deu resultado também? A João Ventura dos Santos, na Baronesa, que começa praticamente aqui na Capelinha, vai com a divisa lá de Barueri, certo? Conversamos com moradores, conversamos com comerciantes, entenderam essa situação, certo? E você resolve, você pega as grandes artérias, e a João Ventura tem um detalhe, né? Que ela foi construída em cima da crista do morro, que a gente sabe. Casa de um lado, residência do outro lado, e aí você não tem como desapropriar 4 quilômetros de uma via, então você tem que criar alternativa. Então nós estamos fazendo isso, fizemos isso, né, lá no Veloso, estamos fazendo e tem vários projetos agora, onde nós vamos implantar os corredores também, que é para fazer com aquele que colabora com o meio ambiente, que faz com que a qualidade de vida das pessoas melhore e que não está dentro do ar-condicionado do carro, possa chegar melhor, em melhores condições em casa, certo? Ter mais tempo com a família. Então é isso que nós estamos trabalhando, mas sendo objetivamente a pergunta aí, foi o grande acerto. Aliás, em reuniões que nós temos feito na região, muitos elogios das pessoas. Claro que o cara que usa ônibus, que usa o carro, ele quer Vocês não tiveram medo em algum momento por acontecer o que aconteceu em São Paulo com o prefeito Fernando Haddad, que está expandindo os corredores e aí cai uma parcela da população cai em cima dele para criticar porque está dentro do carro? Não tem problema, porque esse debate nós temos que fazer com muita clareza, né? Dizer às pessoas da importância disso. Você tem que discutir a mobilidade, você tem que discutir a questão da qualidade de vida, você tem que
sabe, é um debate que você tem que abrir e fazer avisando as pessoas. Nós nunca chegamos em uma avenida e falamos, a partir de amanhã isso aqui está funcionando, isso aqui não. Nós vamos lá. Então você acha que o erro lá em São Paulo foi esse? Hoje eu vi eu não sei se é erro não, mas hoje eu vi uma matéria sobre uma ciclovia lá que eles estão implantando, que as pessoas acordaram de manhã e na frente da casa estava uma faixa vermelha, certo? Lá, com coisa, negócio, tudo aí. Eu vi a discussão. Você viu essa discussão hoje? Então, eu acho que se isso que foi apresentado é a verdade, aí tá errado. Você tem que vir discutir com a comunidade, pô, porque você faz o quê? Qual é o papel do homem público? O papel do homem público, ele tá lá para resolver problemas da comunidade. Nem sempre as ações que você toma ela agrada a todo mundo, mas você tem que ter estudos, porque a capelinha, você não tem noção, você vai me perguntar. Mas assim, nós fizemos estudos, colocamos no computador e foi sabe, fizemos o que ia acontecer lá direitinho, mas na implantação, os 10, 15 dias que teve que quebrar, que interditar, dá confusão, mas vai lá hoje. Resolveu-se o problema, né, aquele negócio todo. Então você tem que avisar a comunidade, dizer que você vai fazer. Alguém questiona, nós vamos lá, fazemos reuniões, explicamos, vai acontecer isso, vai ser melhor para você. É a questão da Zona Azul em Osasco, certo? A questão da Zona Azul deu um debate, eu implantei em 2007, isso da outra vez que eu fui secretário com o Emílio, porque o comerciante não conseguia entender que ele e o funcionário dele que usava o estacionamento na frente da loja dele, e que era um grande estacionamento, porque quem via do bairro do carro estacionava no centro. O mercado municipal, nós estávamos perdendo ele. Por que nós estávamos perdendo o mercado municipal? Porque ele era um estacionamento que o Franelinha cobrava por mês o estacionamento lá. Então o mercado em si não conseguia receber os seus clientes lá. Quando nós colocamos a Zona Azul, os caras falaram, agora sim, porque o cara vai lá, paga 70 centavos, que era na época, e estaciona o carro, entra, faz a compra dele e vai embora. Então é um debate para uma cidade do tamanho de Osasco que você tem que abrir. Não dá para você pegar a 4ª cidade do estado, o 11º PIB do Brasil, certo? Tão jovem, com 52 anos apenas, e não fazer o debate com a comunidade. Ela está acostumada com aquela coisa lá de trás, que podia tudo. Você tinha 30 mil carros, hoje nós estamos circulando pela cidade, cadastrado na cidade, registrado na cidade, 400 mil carros. Nós temos uma frota flutuante de mais de 200 mil. Se a cidade tem 67 km², 700 mil habitantes, nós temos 600 mil carros circulando por ela, em uma cidade que cresceu desordenadamente, que não foi planejada. A maior parte dos bairros foi em forma de ocupação. Você tem, a maior parte das ruas, você não consegue colocar um carro para passar do lado do outro. Se você não fizer essa discussão com a comunidade, você não avança, e você tem que fazer. É outra realidade, é outra vida. As pessoas têm que se adaptando nisso, com essas coisas, entendeu? Eu queria perguntar depois, secretário, sobre o Conselho Municipal de Trânsito, que é uma ideia e que é necessário para gerir essa discussão aí com a comunidade. Mas agora eu tenho um amigo aqui, o Everton, que mora aqui em Osasco, mandou uma mensagem. Ele mora na Avenida Flora, em frente a uma academia. Ele colocou em algum lugar aqui a altura, mas eu não... 463 aqui. Eu posso até passar depois o e-mail para o secretário. É importante. Existe uma faixa de pedestre ali que ninguém respeita. Por ser um lugar de grande concentração de comércio, os moradores precisam fazer a travessia ali, sempre sob grande risco. Ele já presenciou atropelamentos e os vizinhos dizem que isso acontece o tempo inteiro. O que ele pergunta é o seguinte: para que a prefeitura dê uma olhada nessa situação, é preciso formar uma comissão de moradores para que se avalie? Ali na Avenida Flora, altura do 463, e quando ele mandou o e-mail, ele mandou uma foto do lugar, tem uma faixa e os motoristas não respeitam. Né? Primeiro, aí são duas discussões. Primeiro que eu quero dizer, como é o nome dele? É o Márcio. Márcio, obrigado pela sua pergunta aí. É muito legal esse tipo de programa aqui para a gente poder fazer esse debate com a comunidade ou responder esses questionamentos. É um local que nós já temos um projeto pronto. Está para ser implantado, eu vou ver, já falei com o secretário de obras, porque assim, a secretaria nós temos um problema, porque assim, muitas coisas dependem da Secretaria de Mobilidade Urbana, que depende de obra. Algumas coisas eu consigo fazer pela secretaria, tem coisas que eu não consigo. Eu preciso que a Secretaria de Obras que faz. Inclusive, eu já conversei com o secretário Baba sobre essa questão. Nós estamos fazendo um tipo de acomodação no centro para que o pedestre ele tenha 2 tempos de travessias, entendeu? Para dar uma segurança para ele, uma ilha, e para direcionar a coisa. Esse projeto já está pronto. Uma ilha, eu não entendi, secretário. Você tem a via aqui, certo?
você tem uma travessia só. Então nós estamos fazendo o quê? Um tipo de uma acomodação aqui no meio dessa passagem para você jogar esse carro com muita definição para cá e o que vem de lá para cá. O pedestre atravessa essa faixa, se não der tempo dele concluir tudo, ele tem um lugar de descanso no meio da via com proteção. Então esse projeto já está pronto para este local. Eu vou ver com o Baba. Se ele tiver com dificuldade, nós vamos implantar. Já venho perseguindo isso aí faz tempo. Também, já faz tempo. Agora essa é a outra parte que eu queria entrar, né? Porque com os números que eu falei aqui, eu percebi que o seu Araújo ficou imaginando 67 quilômetros com 600 mil carros circulando. É um negócio maluco e o cara não quer ficar parado no farol, né? Nossos colegas condutores. Mas é assim, ó. A quantidade de reclamações que nós recebemos pela questão da fiscalização é absurdo. Só que assim, tem o outro lado. Na hora que você fiscaliza, aí é a indústria da multa. Então assim, o que eu fiz? Eu apresentei um projeto quando eu estava na Câmara de educação permanente para o trânsito. E agora, quando eu me licenciei da Câmara e vim para a Secretaria, a convite do prefeito Jorge Lapas, eu levei o projeto para a secretária de Educação, a doutora Régia, que me recebeu lá muito bem, levei a ideia para o prefeito Jorge Lapas. E o que nós estamos fazendo agora, Rodrigo? Um negócio muito legal. Primeiro, assim, nós estamos sinalizando todas as escolas da cidade, independente de ser do Estado, municipal ou particular. São 200 escolas. Rebaixando o guia, botando área de embarque, desembarque, as placas, cuidado. Doutor, isso não tem desculpa aqui. Não tem desculpa, então nós estamos sinalizando. Certo? Todas as escolas, está ficando a coisa mais linda do mundo, as escolas que já foram feitas. Já tem umas 20 prontas, mas nós estamos acelerando agora para poder terminar o mais rápido possível. Certo? E qual é a contrapartida da educação? A contrapartida da educação, lá dentro, aulas de educação para o trânsito, mas não é uma matéria específica. Em todas as matérias vai tratar dessa questão. A história vai contar da história do transporte, da história do carro, a geografia por região, matemática, em vez de vai desenvolver problemas, cálculos em cima do número de acidente, certo? Do custo que é isso, você está entendendo? Que você está criando um novo cidadão. Certo? Você vai criar um novo cidadão, você vai ter uma nova geração que vai saber de fato o que é um carro que mata mais do que a queda do avião, que mata mais do que qualquer guerra, mata mais do que qualquer doença. Nem a AIDS matou tanto no mundo que nem mata os acidentes de trânsito. Verdade. E os números são absurdos. É o orçamento do estado de São Paulo que se gasta hoje para você atender o acidentado. Para você atender o acidentado, sem você dizer do poste que foi embora, sem você dizer do tempo de internação, sem você dizer da ambulância que precisa deixar de atender um outro paciente num estado de saúde diferenciado. E os reflexos que dá na economia da pessoa que chega atrasado, que não consegue chegar. É um negócio muito complexo. Então esse debate da questão do trânsito, da mobilidade, ele é muito grande. Então nós temos estudos assim detalhado, com BO, com tudo, dos pontos onde nós temos problemas, que a gente vai trabalhando. E no mesmo momento nós precisamos ganhar a sociedade. Que jeito que a gente ganha a sociedade? Com essas oportunidades, Rodrigo, que você dá pra gente aqui que está abrindo esse debate e levando para aquele garoto que está na sala de aula, que daqui 12 anos, certo? 13 anos, ele vai estar comandando, não, ele está pilotando, ele está no trânsito. Mas se ele saber que ele não pode parar em cima da calçada, se ele souber que ele não pode passar no farol vermelho, se ele souber que ele não pode falar o telefone, se ele souber que ele tem que usar o cinto de segurança, porque o Osasco é diferenciado. A pessoa vem de São Paulo com o cinto. Quando ele chega na Vilhar, ele tira o cinto, porque o Osasco pode. Ué, como que o Osasco pode? O Osasco não pode. Mas não tiraram isso aqui. Não, eu já ouvi isso várias Osasco vezes. Pode? Ele pode, mas como que pode? É a sua vida, a sua integridade, certo? Então, como é que é o nome da avenida lá no Jaguaré, lá, a divisa lá, é a famosa lá que continua autonomista depois do autonomista? Corifeu. Na Corifeu tem que usar cinto. Na autonomista, não. Então, esse conceito... Isso é educação, viu, Lobo? Isso é educação. É verdade. Tá porque se o Estado só impõe, aí é repressão. Não dá. Não é educação, é repressão. Agora, o trabalho que nós estamos fazendo é nesse sentido, de construir cidadãos, entendeu? Então, lá na pergunta que falta a fiscalização, é verdade. É esse outro lado. E que nós fiscalizamos as reclamações. Esse tipo de problema que ele está dizendo aí, nós temos um pior, que é o cidadão que para na frente da garagem, certo? Porque ele acha que ele só vai 10 minutos na farmácia ou no boteco, não sei o quê. E é interessante isso, Rodrigo, porque se o cidadão estiver dentro da garagem e ele quiser sair, é um tipo de problema. Se ele quiser entrar, o problema é diferente. Se ele quiser sair, dá uma confusão danada, ele não consegue sair. Mas se ele chegar em casa e ele não conseguir entrar, sabe o que ele faz? Ele puxa o freio de mão na frente da garagem dele, no meio da rua, e fala, eu não consigo entrar na minha casa.
Isso acontece. Você sabia que isso acontece todo dia? Acontece, Nós somos chamados para ir lá no local para Convencer o morador a conversar tirar. ou pedir pro cidadão, meu, não adianta você ficar aí no meio da rua, porque o que você está fazendo? Ah, mas vocês não estão vendo que o cara está parando na frente da minha casa? E o cidadão tem razão. É a questão da educação que nós estamos debatendo aqui. Ô secretário, esse problema eu vou encaminhar, assim como outras coisas que eu sei que o secretário tem que ir embora daqui a pouco, e não vai ser possível fazer todas as perguntas, mas uma outra questão que aí, no caso, as pessoas vêm aqui na rádio reclamar, é específico aqui da Luiz Rink. Tem uma opção de empresas aqui e não tem uma linha de ônibus que passa aqui. E não passa aqui, nenhuma passa aqui nas que cortam ela, mas não passa aqui. E muita gente às vezes está trabalhando aqui, tem que andar bastante. Esse tipo de reclamação, por exemplo, que nenhuma linha de ônibus que atravessasse a Luiz Rink, isso aqui é feito diretamente lá na secretaria. Lá na CMTO, mas CMTO. lá na secretaria não tem problema que a gente encaminha, porque isso demanda, Rodrigo, também de um estudo. Estudo, né? Você já tinha um pedido para o ônibus entrar na Brasil, acho que era. Sabe, ele vai descendo a Cruzeiro do Sul e tinha um pedido para ele entrar lá dentro, mas não tem viabilidade, o ônibus não conseguia voltar. Como é que eu atendo uma solicitação É verdade. dessa? O cara entra na situação. E uma outra coisa é uma demanda, porque muitas vezes, se eu tiver que andar 150 metros, aqui deve ser muito maior que Muito isso. mais. Certo? Mas se eu tiver que andar 150 metros, eu não quero andar 150 metros porque eu quero que o ônibus vá. Então, assim, você tem que fazer um atendimento rua por rua. Então, que jeito que é? É feito um estudo, fala assim, qual é a demanda disso daqui? Certo? Qual é a demanda disso aqui? São 10 pessoas ou são 200? Certo? De repente são Bem 200. diferente. Se são 200, nós precisamos fazer uma avaliação, nós precisamos atender essas pessoas. Agora, se são 10 pessoas, como é que eu vou mudar o trajeto de um ônibus, mudar para passar lá? Agora, o estudo tem que ser feito. Então, é importante chegar para a gente, entendeu? Porque daí os técnicos vêm, faz a avaliação, leva para as empresas que são operadoras da cidade, certo? E diz, aqui tem uma demanda nesse sentido. E a comunidade está reivindicando, nós precisamos atendê-los. E é sempre feito assim? É levado uma necessidade dessa, e aí fácil estudo de viabilidade. Eu posso dizer para você que quase todos os dias tem uma reunião em algum lugar da cidade atendendo esse tipo de reivindicação. Porque o meio de transporte, você sabe como é que é, né? Nós temos problemas em determinados lugares. Tem lugar que nós não temos demanda, mas tem um cidadão lá que ele quer que o ônibus passe naquela esquina lá, que ele espera lá. Como é que eu boto o ônibus para passar lá, para pegar o camarada? Mas eu acho que aqui, viu, secretário, aqui acho que tem condição, que um pouco de mudança, porque tem essas linhas dos remédios aqui, tem. Que ele chega ali ali no rotatória, aí ele vira para lá, vira aqui, é 2 dias e meio essa linha do Não, é remédio difícil. aí. Tem um ônibus que sai do Largo de Osasco lá, que vai para Visualidade, que ele faz por baixo. Então é 10 minutos. Esse outro ônibus que faz pelo Rochidália, ele sai circulando, atendendo os lugares. Você não consegue colocar um ônibus que atenda cada 200 metros ou cada 500 metros, que ele passa direto e vai embora. Mas algumas Agora os estudos, sabe, que eu estou insistindo aqui, nós temos que fazer. Isso é papel nosso. Tem uma reivindicação, é porque tem uma demanda. Essa demanda nós temos que ver qual que é. E nos semáforos aqui também, viu, secretário? Também dá aviso, porque há uma desconexão aí. Eu já vi vários motoristas reclamando, e é verdade aqui, né, Lobo? Quando nós saímos verdade. Aqui, Secretário, eu sei que você tem que ir embora, o senhor tem que ir embora. Sobre a capelinha, o que tem nos chegado aqui é que após aquela reforma toda que foi feita, a sinalização colocada, os motoristas não respeitam, aumentou a velocidade, os motoristas não respeitam. Na Avenida dos Autonomistas vieram pedir para que o ônibus reduza a velocidade, porque a velocidade de 60 km, quando nós fizemos o corredor, que destravou tudo aquilo, o ônibus começou a andar. Aí veio uma reivindicação para se reduzir a velocidade. Imagina, na mesa dos autonomistas, no horário de pico, o cara pediu para reduzir a velocidade. Que é verdade, se tiver risco, nós temos que fazer. Agora, na capelinha, nós temos uma câmera lá em cima da capelinha, que nós estamos fiscalizando 100%, quase que 24 horas mas por a câmera dia. é operada manualmente? Ela é operada 24 horas por dia. Você vê tudo que está acontecendo ali. A dona Francisca tem Maria... semáforo, tem tudo. Nós fizemos lá um projeto gigantesco. Aliás, deixa eu te contar essa daqui. Eu fui num congresso em Brasília. Internacional. E em uma daqueles quiosques que todas as empresas que mexem com essa questão da mobilidade, da questão do trânsito e transporte,
faz a apresentação dos equipamentos novos, sabe? Para minha surpresa, nenhuma dessas empresas era uma empresa que conhecia o projeto nosso de Osasco da Capelinha, e era ele que rolava na tela da TV dele, dando explicação para tudo quanto é técnico do mundo inteiro o que era aquele projeto. O que está ali na Capelinha. O que está na Capelinha, porque aquele foi um grande estudo que nós fizemos. Não foi fácil que nós fizemos. Nós tiramos a feira, nós invertemos aquela outra rua do lado de lá, que o ônibus ia para dentro da Capelinha, agora nós botamos ele para retornar. Nós invertemos a rua a Getúlio Vargas, que vinha sentido Osasco, aquele pedaço lá nós invertemos, colocamos ele passando pela frente da Capelinha, indo embora direto para Helena Maria. Quem vai para Baronesa, quem vai para aquela outra região ali do Parque Mazei, entra à direita. É um projeto gigantesco. Nós tivemos aquilo que eu estava falando aqui há pouco, nós conversamos com todos os comerciantes, conversamos com moradores, conversamos com os feirantes. Você imagina os feirantes que ficando ali 30, 40 anos e falar assim: agora nós precisamos da colaboração de vocês, e provar para eles. Eu disse para eles na sala, numa reunião dentro da minha casa, que aquele local que nós vamos colocar vocês vão vender mais, que é o povo que vai na feira, aquela região que vocês estão já não é tanto. E hoje os caras iam lá e me agradeceram, falaram: porra, você tinha razão. Estou devendo lá um estacionamento ainda perto da feira, que nós estamos com o Baba, já está com o projeto também para executar. Esse que é o grande problema, né? Que o Baba tem uma tarefa gigante e muitas vezes ele não consegue atender na velocidade que a gente precisa. Mas já está com ele o projeto para ser executado. Dentro da obra lá vai ter lá, eu acho que umas 200 vagas para as pessoas estacionar. Agora, com relação a isso aí, é a primeira vez que eu estou tendo essa informação de velocidade, até porque o viário ali não permite tanto isso. Mas assim, risco de atropelamento. As pessoas que não respeitam faixa, essa câmera observa isso, ela tem poder e condições técnicas de monitorar isso também? Não? A 1.000 metros de distância nós conseguimos ler a placa de qualquer veículo, entendeu? E ali, assim, ali nós temos um problema, que tem um mercado, quando você está indo daqui para lá, certo? Que ele ficou à esquerda, que nós estamos conversando, tentando resolver. Eles insistem em fazer a descarga a qualquer hora e para em fila dupla. Nós estamos avisando, assim: não, bote eles para esperar em algum lugar, descarregou 2 caminhões seu, chama o outro, tira daí. Não adianta o cara vir aqui e parar em fila dupla, vai ter problema, certo? Mas o resto está tranquilo. Essa informação que você está me dando agora eu não tinha. Eu vou encaminhar, são 3 e-mails que chegaram muito similares, por isso que eu resolvi fazer a pergunta. Nós vamos fazer o trabalho lá e vamos verificar. Lobo, eu queria aproveitar. Agora agora você vê como é que é, só um comentário aqui, viu, Lobo? Desculpa, meu senhor, eu te interrompi. Agora você vê onde era o nó, porque quem vinha da Baronesa chegava lá, quem vinha do Parque Mazei chegava lá, quem vinha da Costa Silva, né, desembocava lá, quem saía do Aliança desembocava lá, quem saía da Getúlio Vargas desembocava tudo. Coitado da Santa, né? Da Capelinha, né? Dava dó. Agora não, vai lá ver o que aconteceu. É um viário de verdade, tá rolando, tá funcionando. A Santa é que precisava rezar, hein? A Santa falou: não sei como é que os caras não passavam em cima da Capelinha toda hora, entendeu? E agora você vê a reclamação é o contrário. Que aumentou por... Eu queria aproveitar aqui a presença do secretário. Eu não sei se o secretário sabe, tem uma comissão em Osasco que está cuidando do monumento para colocar lá na Avenida João Goulart. E tem o arquiteto Pietro, você deve conhecer, que já está com o projeto quase pronto. O Toninho 3/8, o Batistinha, o Virgínio Poço, eles estão fazendo já está quase pronto o monumento. Se o senhor não sabe, gostaria de contar com o seu apoio nesse projeto. Claro, pode contar com o nosso apoio. Nós vamos ver agora, tem até uma novidade lá. Ontem eu estive lá, sabe o lugar que era um posto de gasolina ali na João Goulart? O projeto, entreguei o projeto ontem pro Baba, para ele abrir. Então quem vai descer a João Goulart agora vai poder atravessar e entrar direto da Irã de Sanazar. Já está pronto, é abrir, botar guia, sarjeta e fazer reboque. Nós vamos alterar o viário. Quem sai da Analice agora não... Só vai ser mão única descendo, entendeu? Para você descongestionar toda aquela situação, porque de manhã ali está um caos, certo? Então, essa é uma informação. Agora, com relação ao monumento, se precisar do nosso apoio, eu só preciso saber... O projeto já está quase pronto. E a ideia é por aonde? Estamos esperando na entrada da avenida mesmo, virada para outra avenida, para pôr ali mesmo o monumento. O arquiteto que está executando é muito bom, ele sabe o que está fazendo, tem nosso apoio. É uma comissão, então, já está... Esperando só uma agenda com o prefeito para cuidar disso aí. Eu gostaria de contar com o seu apoio. Pode contar. Eu só não conheço o projeto, gostaria muito de conhecer, saber o que é, mas o prefeito sabedor disso, o que precisar da secretaria, você pode contar com a gente. Isso é bom. Ô secretário, eu sei que você tem uma reunião lá com o prefeito agora às 5 horas e precisa... 8 horas.
Mais uns 5 minutos aí dá pra gente conversar. Dá pra conversar ainda? O trânsito está excelente, tá bom aí, tá andando. Depois nós estamos cuidando muito bem dele e agora em 10 minutos eu chego na prefeitura. É verdade mesmo. Ô, secretário, aproveitando Você então... tá de helicóptero, né? Pode. Não, tô de carro, imagina. Daqui a pouco eu tenho que falar de esportes aqui no Jornal da Terra. Secretário, e o Conselho Municipal de Trânsito? Vai sair esse conselho, é muito importante para que todas essas situações todas tenham aí um fórum apropriado para se discutir o crescimento da cidade. Ele vai sair. Tá, tenho cuidado de sair assim pessoalmente. Já convidamos todas as entidades e o representante da comunidade que é para poder. Isso olha, eu não tenho aqui agora como é que está isso, mas está para ser publicado já. O problema é que assim, já tinha ido para a Câmara e eu disse que não precisava ser lei, precisava ser um decreto do prefeito, já resolvia isso. Então está no jurídico lá, acertando os últimos detalhes, está para ser publicado. Eu acho que este ano a gente pode dar posse ainda a esse conselho. Vai ser nos moldes dos outros conselhos de saúde? Assim, é um negócio muito tranquilo, ajudar a gente a discutir com sugestões, certo? O dia a dia, essa coisa, vai ser um negócio muito bacana. Certo? Porque nós vamos poder abrir um diálogo, que essa ansiedade minha que vocês percebem, de fazer com que a comunidade abrace essa causa junto, certo? Com essas pessoas que são formadoras de opiniões, entendeu? Certo? Então vai ser nesse sentido, sabe? Abrir o diálogo, ver sugestões, porque assim, não adianta achar que o camarada que está atrás de uma mesa, dentro de um gabinete, ele tem todas as soluções. Quem tem a solução é aquele que está lá no dia a dia, que ele sente na pele. Então ele pode trazer sugestão, e é esse debate que nós queremos abrir, certo, do jeito que é o governo do prefeito Jorge Lapas, com muita democracia. Então eu estou fazendo muito esforço para ver se com toda essa coisa de eleição, tudo, a gente consegue talvez publicar isso ainda até, senão no máximo até o final do ano que vem. Tá, eu gosto muito do assunto mobilidade urbana. Por 2 anos escrevi lá na Revista do Brasil, lá que o senhor conhece, lá com o Paulo Salvador, com o Daniel. Gosto muito do tema e vou acompanhar de perto com toda certeza. Secretário, eu vou ter que falar de esportes daqui a pouco, e eu sei que o secretário tem que sair mesmo. Queria agradecê-lo mais uma vez. Vem aqui sempre, dá um show, traz muita informação. Não é um entrevistado que a gente precisa ficar cutucando para falar, fala com fluência a respeito de todos os temas. É evidente que a gente tem ainda perguntas para serem feitas e vamos ter outras oportunidades para conversar. Queria agradecê-lo, a disponibilidade, o carinho com essa emissora de rádio e também com esse jornal aqui. Primeiro, eu já te parabenizei no começo, quero repetir isso aqui, né? Parabenizar, e eu acho que isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo que leva muito mais informação quando a gente tem a oportunidade de explicar as coisas, de falar para as pessoas o que elas estão acontecendo. Depois eu saio na rua, eu te ouvi, eu não sabia que ia construir aquela ponte, que tal coisa aconteceu. Nós aqui dentro de um veículo de comunicação, nós sabemos da nossa deficiência na nossa cidade, né? Ainda são as grande imprensa que assiste a grande imprensa, ouve a grande imprensa, entendeu? Certo? Então, assim, quando nós temos a oportunidade aqui de um veículo de comunicação, que é o caso da importância da Rádio Terra, que nós sabemos que chega nos ouvintes, passar essas mensagens é muito importante, porque a nossa comunidade é muito carente disso. O cara que mora no Munhoz não tem ideia do que está acontecendo no Novo Osasco, e a recíproca é verdadeira. Então, parabéns, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, secretário. Gosto de agradecer, cumprimentar aqui o senhor Araújo, Paulo, porque aqui está trabalhando, e você, que apresenta com essa maestria todo este programa e leva de verdade, certo? Assim, com muita clareza, as informações que as pessoas precisam receber. Parabéns, muito obrigado. E eu estou à disposição para o que você quiser para a gente continuar. Vamos chamar outras vezes. Obrigado. Obrigado, secretário. Esse foi o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Góes, que falou aqui no Jornal da Terra. Nós vamos fazer um giro de notícias e já voltamos para falar de esportes aqui no Jornal da Terra. No Jornal da Terra, o que acontece na região, no Giro de Notícias. Com o objetivo de reduzir os riscos de desenvolvimento das doenças cardiovasculares da população barueriense, a Secretaria de Saúde tem intensificado o trabalho com pacientes hipertensos da rede pública municipal. O principal intuito é diagnosticar precocemente a hipertensão arterial, evitando assim sua evolução. Para esse diagnóstico e a aplicação de tratamentos adequados em cada caso, aconteceu nesta segunda-feira no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência a atualização de hipertensão arterial, quando os profissionais de saúde da cidade receberam todas as orientações ministradas por um médico nefrologista da Coordenadoria Geral.
Os nefrologistas são especialistas em rins, órgão importante quando o assunto é hipertensão. O médico explanou sobre a forma correta da medição, solicitação de exames, avaliação laboratorial de forma minuciosa e prescrição médica apropriada. Também explicou que os pacientes com fatores de riscos devem receber um olhar especial da equipe médica, dentre eles os homens com mais de 55 anos, mulheres com mais de 65 anos, pessoas com histórico de hipertensão familiar, com excesso de peso, com nível elevado do colesterol e também fumantes. Esportes, no Jornal da Terra. Faltam 5 minutos para as 6 da tarde. Eu vou falar aqui correndo com os meus amigos Eurico Ramos e Paulo Talarico, que estão lá na redação do Jornal Torcedor S.A. Meus amigos, me desculpe aí o atraso, mas estamos aqui nesse diálogo com o secretário de Transportes de Osasco e nós vamos falar de esportes. Vamos começar falando dos esportes da região. Boa tarde, Eurico e Paulo Talarico. Boa tarde, Rodrigo. Hoje o Eurico, ele está aí em trabalho externo, estou apenas eu. Mas vamos falar aqui do esporte da região, aqui da redação do Torcedor S.A. A gente separou algumas coisas aqui, Rodrigo, então vou passar sobre as mais atuais. A gente foi ver a avaliação dos times sobre os resultados do fim de semana. Como você lembra, ontem o Grêmio Osasco perdeu por 5-0 para a equipe de São Bernardo do Campo pela Copa Paulista e o Grêmio Barueri começou mal a caminhada aí na Série D, foi derrotado por 1-0 para o Lusiânia do Distrito Federal. Com relação ao Grêmio Osasco, a equipe avaliou como um apagão a atuação no sábado à noite lá em São Bernardo do Campo. E vale lembrar que os jogadores do Grêmio Osasco são jogadores com idade até 20 anos. É um time mais em formação do que a equipe de São Bernardo do Campo, que disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista nesse ano. Apesar da chateação com o resultado, o técnico Vinícius Munhoz avalia que o time consegue se recuperar na rodada dessa quarta-feira, amanhã aqui no Roxidale às 8 da noite. Legal. Já falando do Grêmio Barueri, hoje eu estive no CT da Vila Porto, conversei um pouco com o técnico Paulo Fernandes, e a avaliação do treinador é que o time no segundo tempo fez uma boa partida, mas não conseguiu transformar essa boa partida em gols, principalmente no segundo tempo, quando criou oportunidades, e a equipe do Lusiana aproveitou um chute de fora da área e conseguiu sair com a vitória aqui de Barueri. Mas na avaliação da equipe, apesar de ainda precisar de alguns reforços, o time tem condições de seguir em frente na Série D. Vamos aguardar aí o jogo da próxima rodada contra o Goianésia em Goiás. Agora, Paulo Talarico, amanhã nós falamos da rodada do meio de semana, nós temos Copa do Brasil, não é isso? Temos sim, Rodrigo. Amanhã o Bragantino recebe o São Paulo. O São Paulo joga aí a sua partida nessa fase da Copa do Brasil, depois de ter eliminado aí... volta agora a jogar a Copa do Brasil depois da Copa do Mundo. Na semana passada a gente já teve aí as partidas do Corinthians e do Palmeiras. E na quinta-feira tem o jogo do Santos contra o Londrina, lá no Paraná, também por essa fase da Copa do Brasil. Então tá certo. Paulo Talarico, amanhã nós falamos mais de esportes aqui, eu queria agradecê-lo e também ao Eurico Ramos, que deve estar na correria aí, direto da redação do Jornal Torcedor S.A., com as notícias do esporte, sempre aqui pro Jornal da Terra. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. Bom, tá terminando mais essa edição aqui do Jornal da Terra. Faltam 3 minutos para as 6 da tarde. Senhor Araújo, tchau. Até lá. Um abraço. Hoje não deu nem tempo nem de colocar a musiquinha, nascia 10 mil anos atrás, e nem dizer que o ouvinte é a figura mais importante, mas é sim. Está chegando o Ademir Laurenti e o Som de Sucesso. Voltamos amanhã às 5 da tarde. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.